Paz do Senhor, irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Êxodo 3. Vamos ler alguns versículos, eu vou começar pelo 7. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatadores, porque conheci as suas dores. Agora vamos ler o 9. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também eu tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vamos ler o 11. E disse Moisés a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire os filhos de Israel? Vamos ler o 16. Vai, ajunta os anciões de Israel e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, a mim apareceu dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Agora vamos ler o 21. E eu darei graça a esse povo aos seus olhos, aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios. Amém, irmãos? Aqui vai falar que Moisés, ele estava apacentando o rebanho do seu sogro, de Jetro. E o Senhor apareceu a ele no deserto. O Senhor apareceu a ele no monte. E o Senhor falou com Moisés, como a gente pôde ver aqui, né? No primeiro versículo aqui, no 7, que o Senhor fala. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatadores, e conheci as suas dores. O que o Senhor fala aqui conosco, né? Através dessa palavra. Que o Senhor, ele tem visto o nosso clamor. O nosso clamor não está desapercebido dos olhos do Senhor, não. Ele tem ouvido, e não só ouvido o nosso clamor, mas as nossas dores também, irmãos. Então, que nós não venhamos cessar de clamar, porque o Senhor vê e o Senhor ouve. E Ele fala aqui na palavra dele, que Ele tem ouvido o nosso clamor e as nossas dores. Aqui também, irmãos, vai falar. E agora, eis que os clamores dos filhos de Israel também tenho feito. Perdão, irmão. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Aqui também vai falar que o Senhor, Ele tem visto a nossa aflição. Eu não sei o que tem lhe afligido, mas o Senhor vê. E Ele está falando aqui através da palavra dele, que Ele tem visto, Ele tem ouvido o seu clamor, a sua dor e a sua aflição. E na hora certa Ele vai se levantar a seu favor e vai lhe tirar dessa situação de opressão e de dores. Então, somente não cesse de clamar, de buscar ao nome do nosso Senhor. E aqui, irmãos, ainda vai falar mais, que Moisés, ele se sentiu pequeno. Ele falou: Quem sou eu, Senhor, para que vá e tire os filhos de Israel do Egito? Muitas vezes a gente se sente assim, né? Que nem Moisés. O Senhor fala: Eu tenho um ministério para você. Vai, ore por alguém. Vai, pregue para alguém. E você fala igual Moisés. Nós falamos: Senhor, quem sou eu para ir? Senhor, eu não sei orar.
Senhor, não sei pregar, e o Senhor está falando aqui. Tão somente vai, tão somente faça o que eu colocar em suas mãos para fazer. Não se sinta pequeno, porque é o Senhor quem vai colocar as palavras na sua boca. Tão somente dê o primeiro passo. Obedeça a voz do Senhor. E o Senhor ainda fala mais. Eu estarei contigo. É eu quem vou com você. Você não estará só. Amém, irmãos? E aqui vai falar também ainda. Aí o Senhor manda também Moisés ir e ajuntar os anciões para ir com ele até Faraó, para falar que o Senhor deles tinha aparecido a eles e tinha pedido para eles irem caminho de 3 dias ao deserto sacrificar. Mas aqui também a palavra do Senhor vai falar que o Senhor não deixou Moisés enganado, não. Ele já falou que Faraó não ia permitir, porque era o Senhor mesmo quem estava endurecendo o coração de Faraó para que ele não liberasse o povo. Logo, nas primeiros mandamentos aqui, nas primeiras vezes que Moisés foi até ele. Por quê? Porque o Senhor queria tratar com o Egito, com aquele povo que oprimiu os filhos de Israel, que matou suas crianças. Então o Senhor queria entrar com juízo primeiro com aquele povo antes de liberar o seu povo. Então, irmãos, o que eu entendo aqui através dessa palavra? Que o seu inimigo pode até lhe maltratar, pode até, lhe magoar, mas o Senhor trata com ele. No tempo certo, o Senhor não deixou o povo de Israel aqui desamparado, não. Mas o Senhor os tirou de lá com mão forte e o Senhor tratou com aquele povo. E aqui, irmãos, ainda vai falar mais. Que o Senhor, quando chegou o tempo que o Senhor já tinha, feito as suas maravilhas, já tinha enviado várias pragas, matado os primogênitos dos egípcios, o Senhor, quando chegou o tempo do povo de Israel sair, o Senhor ainda fala mais, que eles não saíram vazios do Egito. Não, mas o Senhor fez com que eles achassem graça aos olhos dos egípcios, que lhes deram, vasos de ouro, de prata, veste para os seus filhos. Então o Senhor está falando aqui através da palavra dele, que ele ainda lhe honra, ele não deixa você sair ainda vazio, não. Quando o Senhor for lhe tirar do seu lugar de sofrimento, de opressão e de dores, o Senhor ainda vai lhe tirar, é honrado. Não é derrotado, não. Não é com escassez, não. Mas é com prosperidade, é com honra que o Senhor vai lhe tirar desse lugar de sofrimento, de opressão e de dor. Então, irmãos, que nós venhamos continuar clamando, porque o Senhor falou aqui através da palavra dele, que ele ouve o nosso clamor, que ele vê as nossas dores e que quando chegar o tempo, no tempo certo, ele vai lhe tirar desse lugar de sofrimento, de escassez. Eu não sei, qual é o seu cenário, mas seja lá qual for, o Senhor está falando que ele vai tirar. Eu não sei se é um cenário de dívidas, de escassez, de sofrimento mesmo, com pessoas, ambientes que você não quer estar. Mas o Senhor está falando que ele vai tirar. Mas é depois que ele tratar com seus opressores, ele vai lhe tirar. E é honrado, você não vai sair derrotado, não. É honrado que o Senhor está falando que você vai sair. Então que nós não venhamos cessar de clamar, porque o nosso Senhor, ele vive, e ele ouve, ele é grande e ele é poderoso. Amém, irmãos? Então foi só até aqui a palavra que o Senhor colocou no meu coração, para mim estar compartilhando com os irmãos hoje. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, Jesus.
Obrigada porque o Senhor nos ouve. Obrigada porque o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes, Senhor. Oh, Pai, nós cremos que o Senhor vai nos honrar. Nós cremos no Teu cuidado, Pai. Visita, Senhor, nessa manhã cada lar representado, cada família. Visita os nossos sonhos, nossos projetos, Senhor, também. Em nome de Jesus. Amém.